Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui para a nossa Rede Amigo Espírita, que está hoje, vocês viram aí, de abertura nova, hein? Vou até colocar de novo para vocês, pode ou não? Achei tão bonitinha essa abertura. O Zé Aparecido falou, gente, essa é a abertura 2025, hein? Vou colocar para vocês verem de novo, olha que legal. Ficou legal, né? Eu gostei muito. Vocês gostaram? Coisas do nosso incansável José Aparecido. Então, primeiramente, aqui um abraço para cada um de vocês. Obrigado pela companhia de mais uma semana. Estou vendo o pessoal chegando aqui no Facebook. Já estamos enchendo a sala aí. Vamos chegando. Vamos chegando. Hoje, essa terça-feira, 15 de abril de 2025. Uma alegria estar aqui mais uma vez, mais uma semana, para fazer as buscas que nós estamos aqui realizando. E quero deixar a cada um de vocês o meu carinho e a minha gratidão. E o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia. Diretamente aqui de São José do Rio Preto, uma temperatura muito gostosa, agradável. Que a gente possa pegar essa manhã maravilhosa. Eu dei uma olhadinha no sol lá fora, tá muito bonito. É aquele sol que não tá te arrebentando, sabe? Tá muito bom. E nesse dia maravilhoso que a gente possa levar aí algum conhecimento para o nosso espírito, com certeza vai ter. E levar para a vida, não é, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês que estudam junto conosco aqui. Deus, Jesus abençoe a todos. Vamos para mais um estudo aqui então, mas antes vamos ao nosso momento da oração. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, benfeitores amigos que já estão aqui perto de nós para nos ajudar e perto de todos que estão ligados a essa mensagem. Nosso coração está repleto de gratidão pela permissão de estarmos aqui, reunidos para o estudo da alma. Muito obrigado por essa oportunidade, ao nosso Deus Pai. Muito obrigado a todos os amigos que fortalecem essa corrente. Gratidão ao nosso Evangelho, a essa doutrina consoladora que nos ajuda, com passos firmes, a continuar aqui. Abençoado seja cada ser dessa corrente, encarnado e desencarnado, e que possamos, cada vez mais, buscar a conhecer a si mesmo e tentar acertar um pouco mais nessa encarnação e todas as outras vidas que virão. Muito obrigado, que assim seja. Eu trouxe esse livro hoje, chama Pronto Socorro. Eu vou dar uma restaurada nele, dá uma olhada aqui, gente. Ó. É de Chico Xavier, Psicografia pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo se chama Ponto de Apoio, eu vou ler só um trechinho. Ainda que não disponhas de tempo e recursos, não hostilize a ninguém. Auxilia aos semelhantes quanto puderes, e quando não possas fazer aquilo que se te pede, abençoa e passa. Cada criatura na essência é uma porta pelo qual o amor infinito pode manifestar-se. Bonito, né? Pois é. Inclusive as criaturas que a gente considera as mais difíceis, né? Deixa eu dar um abraço também pro meu amigo aqui, o Paulo Longo, grande Paulo, saudade do Paulo, viu? Figura maravilhosa aí. Um abraço também para a Fran que é parceira, a nossa Maria Helena, Franciele Hofstetter. Ei, Fran, um abraço para a Fran, não sei se ela tá assistindo nós aí. Ela tá, Maria Helena? Depois, se ela não tiver, fala que nós deixamos um abraço para ela. Minha amiga Fátima Saliço, também de 100, também tá aqui. Um abraço para ela e para a Cíntia, minha amiga. Beijão para as duas aí, mãe e filha, Fátima Rocalski Saliço e a Cíntia Saliço de 100. E a Marileia Paula também de Bálsamo chegou aqui. Enfim, tem chegado só gente boa ao nosso redor aqui. Estamos privilegiados aqui, viu? Cercados de amigos queridos. Deixa eu ver se tem alguém que eu não dei alô aqui. A Célia Pereira de Votuporanga. Paulo Longo eu falei aqui, o Paulão. O Paulo tem uma mãe abençoada que é a nossa querida Terezinha, a T. Terezinha que é
grande médium, grande trabalhadora do nosso Ailuz, de mais de 30 anos, né, Paulo? Então, um Ah, que abraço. legal, adoro Um a abraço para Terezinha. nossa Terezinha, que faz tempo que não vejo, viu, Paulo? Deixa um abração para tua mãe aí, que a gente é uma figura amorosa, amorável, que eu adoro muito, a Terezinha, viu? Um beijão para você. E é isso aí, gente. Vamos ao nosso estudo então de hoje. A Marileia também deu uma luzinha aqui de bálsamo para nós. Hoje nós vamos dar sequência e finalizar aqui esse resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Inclusive, semana passada acho que a gente demorou um pouquinho mais para comentar cada um. Nós demoramos, fizemos acho que só 9, são 21 itens, né? Hoje nós vamos finalizar. Nós vamos acelerar o passo aqui um pouquinho para dar tempo, senão a gente não finaliza de novo hoje aqui, né? Às vezes a gente pula um comentário, você faz, Isso. eu faço outro. Então vamos lá. Semana passada nós lemos até o 8º. Olha só. Então nós vamos agora para o nono item aqui de O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução ainda. Estamos aqui falando do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Vamos aqui para o 9º item, ó. Vamos lá. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres, ao mesmo tempo, de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, quer dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a negação de toda a responsabilidade moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal. Que o malvado tem tudo a ganhar com o nada, que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos, quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para a outra vida, a entrada na vida futura. Eu vou lembrar rapidinho aqui, às vezes até porque que eu e o Sandra demorou tanto nos comentários passados, que está resgatando como era o pensamento de Sócrates e Platão, que foram precursores de Jesus, e a gente vê que os pensamentos deles nada mais eram que os precursores da doutrina espírita, não é? Falando de reencarnação, como a gente falou até nos itens passados, e agora aqui dizendo quanto seria acabar e acabou, virou pó. Então isso daí seria vantajoso para quem? Para quem nunca se esforçou. Porque vocês sabem, outro dia a gente recebeu uma comunicação de um benfeitor muito simples, mas muito bonito, profundo, que foi: o que vocês estão plantando aqui na terra, a arvorinha de vocês está crescendo lá em cima. Olha que bonito. Porque às vezes você já não fez alguma plantação aqui na terra, no coração de alguém, e isso não germinou nunca. E aquela pessoa continuou travado e aquela pessoa passou para você só ingratidão, e aí dá aquele desânimo, não dá, gente? Então, a mensagem da doutrina espírita é assim, ó: continua a plantação, porque não vai ser o ser humano que vai te devolver. Você vai colher lá, ó, lá na vida eterna. Isso é bonito demais. E para os malvados, conforme eles colocam essa nomenclatura aqui, aí sim seria vantajoso. Eu faço o que me dá na telha, só se vive uma vez. Morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Então a plantação dele é imediata. Então vamos sanar aí todas as vontades, todos os desejos, porque eu já vou colher hoje. Já nós temos outro pensamento, né? Você deixa de fazer muitas coisas que você sabe que é prejudicial para quem? Para o seu espírito. Então, parabéns para você que já entendeu que tem não só uma próxima etapa. Na verdade, a etapa que a gente está é hoje. Não tem próximo. É uma continuação. Então, que bom que a gente já entendeu isso, não é? Pois é. Você vê que a Sócrates já tinha reflexões, sem dúvida nenhuma, estavam ligadas com o alto para promover uma continuidade. Você vê, essa é a prova de que nós continuamos. Não vai morrer um dia o nosso corpo, mas as nossas virtudes, os nossos erros, os nossos acertos, os nossos equívocos, vamos carregar conosco. Então não adianta você deitar e rolar, não, que a coisa vai ficar feia pro teu lado. Você deitou e rolou, você sujou todo no chão, né? Você vai ter que limpar depois essa roupa aí.
Você acabou se machucando, de tanto deitar e rolar, porque rolando por aí você se machuca, né? Você vai ter que esperar o ferimento sarar. Vai doer um pouco. Então não duvide de que você está diante de algo que você não tem como mudar essa regra, essa lei. Tudo que é plantado vai ser colhido. Inclusive o de bom, né? Que você planta, como a Estela falou. Tem coisa que a gente parece que faz aqui agora, a gente não percebe que tem uma relevância aparente no momento. Só que nós estamos fazendo aí primeiro, assim, estamos arando uma terra que nunca foi mexida. Pode esperar, ela vai frutificar, ela vai germinar muitas sementes. Então continue aí arando a sua terra. Essa terra dura que a gente nunca se preocupou em arar. Continue jogando sementes. Espere que no momento certo elas germinarão. 10º item, eu tinha falado que era o 8º, né? Eu falei errado. Esse que nem te leu agora há pouco era o 9º, né? Eu falei o 8º, eu falei errado aqui, tá, gente? Agora é o 10º item. O que a gente leu há pouco foi o 9º. Semana passada a gente fez até o 8º. Então hoje, agora, 10º item. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos, e as marcas que cada um dos seus atos lhe deixou. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Calícles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias poderíeis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça. E que, antes de tudo, devemos aplicar-nos, não a parecer, mas a ser um homem de bem. Conversações de Sócrates com os discípulos na prisão. Aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura. Se alguém me bater numa face, ofereça-lhe a outra. Capítulo 12 de Mateus, versículos 38 a 42 e números 7 e 8. Chico Xavier já dizia isso, né? Se você acha que é uma dor ter sido ferido, magoado, você não tem ideia o que é você magoar. E aí a gente vê que Sócrates e Platão falavam sobre isso. Isso é bonito demais, não é, gente? Você saber que faz muito tempo que estão trazendo para a Terra espíritos grandes com lições para os seres humanos, que aqui somos nós e estamos em um momento muito feliz da Terra, onde a tecnologia facilita tudo, facilita para nós como se alimentar, como descobrir seus próprios vícios. Estamos num momento maravilhoso, onde o maior esforço da sua vida não é só como antes sobreviver, é entender como funciona a sua alma. O que tem aí de regalo, o que tem aí de certo, de errado, como eu posso melhorar? E aí eu fico muito feliz de ver aqui, ó, estamos em quase 100 aparelhos juntos, todo mundo buscando a mesma coisa. Em que muito tempo passou, estamos aí em 2025, e Sócrates e Platão veio muito antes disso, muito tempo para chegar onde a gente está hoje, buscando conhecimento, buscando acertar, parar de culpar o outro, parar de culpar o mundo, culpar a Deus e trazendo um pouco de responsabilidade para si. Muito bom. É legal saber disso, porque assim, não adianta você esperar que a morte vá resolver os seus problemas. Porque senão seria um bom negócio você desencarnar antes do tempo até.
morreu, acabou logo. Vamos acabar logo esse tormento. Outro dia, conversando com uma pessoa querida, falou assim pra mim: eu fico esperando a morte chegar, porque aí eu acho que muitos problemas vão se resolver na minha vida. Eu ficando livre de tantas amarguras que eu passo aqui. Aí eu falei assim pra essa pessoa, eu falei, ó, sinto te informar, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Você vai carregar para o mundo espiritual essa angústia. Não adianta você querer esperar que as coisas se resolvam por si só. Porque apenas a mudança de endereço faça com que a sua roupagem, a sua saúde se torne melhor. Você imagina, nós estamos aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto. Se eu me mudar, por exemplo, para o Rio de Janeiro, eu continuo levando o mesmo corpo, a mesma cabeça, eu só mudei de endereço. Não adianta achar que você vai se distanciar das coisas e elas vão se resolver, não vão. Portanto, que fique claro, tudo que você provoca no seu corpo físico, você leva para o seu perispírito. Até amputações, problemas de saúde física, por exemplo, problemas gastrointestinais. Se você destruir seu aparelho gastrointestinal com alimentação inadequada, com cigarro, com bebida alcoólica, que tritura o seu fígado, você vai levar essa sequela para o seu perispírito. Na outra encarnação, você vem com um fígadozinho meio complicado aí. Você vem com o seu estômago problemático. Assim vale, por exemplo, para quem se suicida. O que você fez? Se jogou de um local alto, se machucou, se arrebentou inteiro, fica a lesão no seu perispírito. Todo tipo de ato que nós cometemos contra nós e a favor de nós vamos carregar junto conosco. Então não adianta você se mutilar. O dia vieram me perguntar assim, escuta, é errado fazer tatuagem? Não, não é errado, mas vai ficar uma marca em você. Se você marcar o seu corpo, que é um templo sagrado, você está marcando ele, definitivamente, não é? Então fica aquela marca no seu perispírito também. Agora é errado? É proibido? Não, nada é proibido. Você pode fazer o que você quiser, mas saiba que tudo tem consequência. As marcas que a gente faz emocionalmente em nós, que a gente permite, também carregaremos. Se eu me considero alguém de pavio curto, muito nervoso, destemperado, que me magoou com facilidade, que cultivo sentimentos inferiores, levarei para o mundo espiritual também. Não pense que você morreu, que você vira anjo, hein? Não acredite que você, ao desencarnar, vai começar a coçar suas costas e vai nascer um par de asas maravilhoso aí. Não vai mesmo. Não acredite nessa ilusão, nesse folclore. 11º item. Meu amigo Jefferson está aqui, um abraço para o grande Jefferson Sex. E também para o Mauro Simão Presta, e todo mundo que está aqui, a Josefa Cordeiro, todo mundo que chegou agora aí, um abração, viu? 11º item. De duas uma, ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, que a felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos. Que felicidade! Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e dentre eles distinguir, como aqui, os que são sábios dos que creem sê-lo e não o são. Mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Sócrates dizendo a seus julgadores. Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra, continuando suas relações, de tal maneira que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso, nada há que nos deva surpreender, se considerarmos
que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a terra, para onde as trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que outros a compreender os seus sublimes ensinos. E que eles podem, por fim, participar hoje da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. Bonito, né? Sabe o que eu gosto de pensar quanto a isso? Você tem uma família que você ama, e o que te liga a essa família? Ah, sabe o que é, Estela? Todo final de semana, nossa, a gente bebe, hein? A gente entorta o caneco e conta lá as garrafas, as latinhas. Olha, próxima vida eu quero vir aí com esse pessoal, viu? Continuar a bebedeira. Vai continuar a bebedeira. Olha, gente, é até engraçado. É legal mesmo. Poxa, pelo menos você tem uma afinidade. Uma afinidade, só que é uma afinidade de terra. É uma afinidade de carne. E você vai se encontrar com essas pessoas, na verdade, você vai se encontrar com as pessoas que você tem afinidade de alma, na verdade, de espírito. Então, sabe aquele grupo que você é voluntário lá no centro, ou não precisa ser no centro, fora. Eu conheci uma amiga que ela ia no centro com a gente, só que ela tinha um grupo de outras amigas de várias religiões que faziam enxoval para beber. É muito bonito isso, né? E ela falou: Estela, é o dia mais gostoso da semana. E elas não são espíritas, e eu tô ali, a gente se diverte, são amigas que eu vou levar para a vida inteira. Olha, isso é uma afinidade de alma, porque você não está ganhando nada. Segundo o Livro dos Espíritos, o que é, então, uma caridade genuína? É algo que você não tem interesse. Quando você doa, quando você tira o tempo, você não tem interesse próprio. E existem algumas dessas ligações. Você tem um grupo de estudo. Aqueles cientistas mesmo, sabe? O pessoal que descobriu a vacina do corona, ou os que estavam tentando junto. Você já parou para pensar que eles se reúnem todos os dias e eles ficam ali nos laboratórios? Essa é a imagem que a gente tem na cabeça. Esse tipo de afinidade de querer salvar, de querer descobrir. Você viu, o pessoal, enquanto nós estamos aqui falando de descobertas da alma, eles estão ali na luta de descobrir cura de câncer. Vocês viram que maravilha a notícia, né, dos japoneses aí que estão reconstruindo córneas. Quem segue o Oceander na página dele, ele colocou essa semana. Gente, pensa num negócio desse, me deixa muito feliz você perceber que você está realmente entrando no mundo de regeneração. Eles inventaram é como se fosse assim uma luva, né? Uma luva de a hidrogel, imagem chama hidrogel. é uma luva, mas na verdade ela vai em outras partes do seu corpo, coloca em cima do ferimento e em 24 horas você não tem mais um machucado. Olha isso. Regenera o tecido, né? Olha isso. É um hidrogel, chama. Então, enquanto estamos aqui conversando, tem um grupo de cientistas totalmente afinizado por esse movimento de, vamos descobrir um negócio bom. E aí você descobre na doutrina espírita que essas afinidades são a turminha, a patota que você vai encontrar lá no mundo espiritual. Isso é bom demais, gente. Ah, Estela, eu tenho uma turma que a gente anda de bicicleta. Nossa, a bicicleta é coisa da terra, mas é tão bom. Depende do que vocês conversam. Na hora que dá aquela pausinha da bike, não é a pausinha da bike, né? Pedala, 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 pedala. Afinidade é só porque gosta de pedalar. Beleza, quando eu parei, qual que é o tipo de conversa? Só a afinidade da bicicleta, não vai ser difícil você se encontrar com a turma lá. Se encontra, mas não o núcleo de continuação. Mas depende da conversa que vocês têm ali, quando dá aquela pausinha na bike, aí sim. Com a tua família é a mesma coisa. A gente viu com as cartas psicografadas da molecada, da rapaziada que morreu na Boate Kiss. Foi quase unânime, quase a mesma mensagem para todos que Newton Stuck trouxe aqui de Neves Paulista. Recém-desencarnados, assim, passou um tempinho, as primeiras cartas que eles receberam eram assim: pai, mãe, a gente está num lugar tão bom,
Mas, por favor, se vocês quiserem vir para cá, comece a fazer o bem hoje. Se filie em alguma coisa, porque aqui só entra quem já fez muito bem na terra. Imagina, é um condomínio, aqueles condomínios de luxo. Ô pai, mãe, ó, toca aí, fazer o bem para vocês irem para cá também. Então, o movimento é esse. Se pergunta essas pessoas que você ama, você quer encontrar? Aí eu quero, Esther. Então, arruma uma afinidade de alma. Não dá para ser só assim, porque eu gosto demais, divertir demais, você não te bebe. Aí vem o churrasco, mas não dá para se encontrar assim lá no mundo espiritual. Tem que ter uma coisa a mais, tem que ter uma ligação fora desejos da carne. Aí você vai encontrar com essa galera toda aí. E aí isso dá uma grande esperança, saber assim, que a gente vai se reencontrar. Especialmente com aqueles que têm os mesmos merecimentos ou semelhantes conosco. Tem gente que você vai querer encontrar, você não vai conseguir. Que a pessoa está numa faixa vibratória diferente. Alguns acima de nós, outros abaixo. Fica mais difícil um pouco. A mãe de André Luiz vinha, né? Pois de outra esfera. Quando o André Luiz esteve no mundo espiritual, ficou por 8 anos no umbral, chegando depois de ser resgatado, depois de pedir clemência, depois de lembrar que Jesus existe, ele foi socorrido e descobriu que sua mãezinha estava numa esfera superior. Quer dizer, ele encontrou com ela? Encontrou, só que é mais difícil, porque ela já estava num nível mais evoluído. Mas ela que encontrou ele. Ela que veio ao encontro dele, porque ela estava já em esferas que ele não poderia ir por livre e espontânea vontade. Ele dependia da vinda dela. Né? A gente que está aqui numa zona inferior não consegue ir para a zona superior, não é assim. Senão vira um cambalacho aquilo lá, né? Então a coisa tem que ser assim. Cambalacho é uma palavra antiga, hein? Cambalacho foi da época da novela, vocês lembram? Tirei do fundo do baú lá dos anos 80, hein? Deixa eu ver o que o Reizinho tá falando aqui, ó. Ele escreveu assim, ó. Fico aqui pensando, esses precursores do cristianismo deixaram essas máximas que nos eleva, e nós o que estamos deixando para os nossos entes queridos, enfim, o que estamos deixando de bom para o mundo. Pois é. Sei. Boa reflexão, hein, Rei? 2.500 anos atrás, escreveram, pensaram algo que nós estamos falando aqui hoje, e nós, hein? O que será que nós vamos fazer? Nós estamos produzindo de bom, né? Não boa é por reflexão. Falta de teoria, né? Pois é. Tomara que a gente continue, né? Pelo menos, no mínimo, reproduzindo, né, Rei? Aquilo que já foi dito. O Rei é um que eu quero encontrar no mundo espiritual. Ah, com certeza. Vamos encontrar sim, né, Rei? Eu brinco com todo mundo, gente. Se um dia eu tiver num umbral lá, vocês vêm me salvar, hein? Pelo amor de Deus. Me salva, hein, gente? Aqui a Rosângela está dizendo aqui que o Divaldo já viu a casa que ele vai ficar quando desencarnar. A mãe dele que mostrou para ele. Eu tenho certeza que sim. O Divaldo construiu uma bela obra, hein? 97 anos. E tá doentinho de novo, Divaldo. Eita lasqueira, tratou de um câncer aí agora. E agora estava se recuperando e agora acho que voltou a ficar hospitalizado. E se não me engano, teve uma notícia de ontem aí. É a idade, né? Ele voltou a ficar hospitalizado, já não é mais por conta do câncer que ele tratou, e sim da idade, né? Decorrência da sua velhice mesmo. Olha lá, a Camila Marascal que tá falando cambalacha da nossa época, dos anos 80. É isso aí, Camila. Não sei nem de onde que eu tirei essa, viu? 12º, vamos lá. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Não é este o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os inimigos? Pois é. Aqui é aquele velho ditado, né, da doutrina, especialmente aquela de Jesus, nos orientando a dar outra face. Se você faz um mal também, para retribuir o mal continua. E a gente fica indignado quando a gente recebe um mal. Não é fácil a gente resistir ao desejo da vingança. Não é fácil. Alguém te produz algum tipo de malefício, o primeiro impulso nosso é retribuir. Chumbo trocado não dói. Não é assim? A pessoa começou, agora ela aguenta. Ela falou mal de mim, vou falar mal dela, também sei os podres dela. E aí o mal se perpetua. O problema não se resolve. Se a gente ceder um pouco e aguentar o rojão, nós vamos seguir aquilo que nós falamos agora há pouco, no início da leitura. É melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Você vê mais uma concordância com essa filosofia. Não é fácil receber injustiça, não é fácil a gente receber paulada. Mas vai ser mais difícil um dia a gente se descobrir os donos das pauladas.
os produtores de pauladas, de maledicências, de malefícios. Então vamos tentar seguir isso. Vamos tentar reduzir a nossa carga de vingança, não é? É isso aí. Pode passar para o outro já. Vamos ao Muito bom. 13º. É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando a sua consequência é má, e boa quando produz o bem. Esta máxima, é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se textualmente repetida muitas vezes no Evangelho. Os frutos. Sabe que esses frutos aí, eles estão totalmente ligados na convivência. Que às vezes a gente pensa assim, bom, o que eu estou plantando no mundo? Aí nossa mente criativa, ou talvez pouco criativa, só lembra da plantação, né? Da semente que você jogou. Eu plantei uma árvore, plantei uma jabuticabeira um dia. Vamos no dia a dia. Quando nós somos crianças, ou talvez até na tua fase adulta, você já viu o pessoal que canta parabéns? Aí no final fala, aí o aniversariante, que talvez nem é alguém especial na tua cabeça, fala assim, o meu primeiro pedaço vai para... Aí, de repente, vocês são em 5 irmãos. Aí vai para o irmão do lado. Aí você se pergunta, por que ele não me deu o primeiro pedaço? Por que deu para o outro? Que o outro trata ele melhor. Não é assim? E aí, isso deveria gerar algo na nossa mente assim. Será que as pessoas que estão ao seu redor, algum dia ela te daria o primeiro pedaço do bolo? A luta é essa. Estela, eu convivo com só gente ingrata. O povo nunca vai me dar o primeiro pedaço, não, porque eles são ingratos. Beleza. Mas quando ele dá o primeiro pedaço pro outro, então a tua consciência fica assim. Tá tudo bem, eu tratei ele o ano inteiro, mas ele tem a preferência ali, né? Os dois jogam bolinha de gude ali junto, tá? Por isso que ele deu pro outro. O problema é, nossa, realmente eu brigo muito com essa pessoa, jamais eu ganharia o primeiro pedaço de bolo. Quando você desencarnar, ou quando essa pessoa desencarnar, quais serão as notícias que as pessoas darão de você? O que você anda plantando? E aí, o plantar não é assim, meu Deus, mas eu não tenho tempo, Estela, plantar, eu só tô falando de gentileza. Eu tô só falando de sorriso. Eu só tô falando com seus filhos, por exemplo. Outro dia a Lívia chegou em mim, não fazendo propaganda da minha educação aqui em casa, gente. Ela comparou eu com mais 2 mães, segundo um erro que ela fez. Ela falou, nossa, mãe, olha, eu errei assim e você fez assim. A mãe da fulana e a mãe da outra faria de outro jeito. A Lívia não tem 9 anos ainda, gente. Agora imagina essas pessoas que você convive, adultas. Vai falar, Estela, mas eu não vim aqui no mundo para agradar ninguém. Beleza, mas não segue essa diretriz, não. Você não está aqui para agradar o outro, você está aqui para fortalecer suas virtudes. O outro é só um instrumento. Você não vai na academia? Eu vou. Você não foi. Sabe o que são aqueles pesos que estão ali? Eles estão ali para você pegar ou não. Essas pessoas ao seu redor são pesos. Você exercita ou não, se você quiser, a musculação do seu espírito. O que vão dizer de você? Nossa, olha isso daí, hein? Cara fechada a vida inteira. Nossa, difícil. O fulano não sorria. Parece uma coisa, não sorria. O fulano não se animava com nada. Conheço pessoas, gente. Tem a evangelização do Aeluz, lá nós somos todos adolescentes. O adolescente já consegue enxergar e descrever. Nossa, eu convivo com uma pessoa, a pessoa não sorri. A pessoa não animada. Dá para mudar isso, não dá? Não é algo que nós estamos propondo assim, olha, gente, larga tudo. O que você está fazendo aí? O que você comprou o carro? Larga tudo e segue Jesus. Nada, não larga nada. Só acrescenta um sorriso, só acrescenta um bom dia bem dado. Acrescenta um abraço nas pessoas que vivem com você, que você não abraça faz muito tempo. Acrescenta, às vezes, uma gentileza até com os pets da sua casa. Só vive gritando. A gente tem vizinho que faz... Você não parece uma guerra o tempo todo. Aí você vai ver, eles estão falando com um cachorrinho. E é isso aí, vamos plantar a gentileza que os frutos virão. Mas os frutos já dá para você ir começando a perceber o que as pessoas estão sentindo quando você chega.
Vamos ao próximo, 14º. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem ao que possui. Mas há uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. Sabe o que ele ama muito? Ama demais a própria vaidade, a tola vaidade de possuir, de ter, de conquistar. E essa vaidade leva o indivíduo ao orgulho, a amar o orgulho, que aqui não foi deixado assim, subentendido. Quando a gente ama demais a nossa riqueza, nós indiretamente amamos demais as nossas capacidades. E isso infla o nosso ego. Isso nos transforma em pessoas perigosas. Aqueles que amam as coisas e deixam de lado as pessoas estão cometendo equívocos terríveis, que quando chegarem no mundo espiritual vão se descobrir totalmente distantes daquilo que possuíam. Ou seja, tudo que era meu, de um segundo para o outro não é mais. Vai ser uma grande tristeza, uma grande decepção. Por isso que Jesus já fez um alerta, que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que a maior parte daqueles que cultivam a riqueza excessiva, ou cultivam excessivamente a riqueza, melhor dizendo, vivem totalmente desligados de qualquer coisa de espiritualidade. Então você pode ser rico e muito espiritualizado, você pode ser pobre e muito pouco espiritualizado. Riqueza não é sinônimo de que você fracassou na jornada, mas é preciso tomar cuidado, ó. A riqueza é um grande perigo. 15º item. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que, por suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. É isso aí. Quem que não lembrou daquela frase de Madre Teresa, né? É mais sagrado a mão que trabalha do que os lábios que oram. Exatamente. Isso daí faz aquela reflexão para nós que quando você imagina que você tem um problema com alguém. E aí vem o fulano e diz assim: "Nossa, perdoa". Aí você diz assim, eu já vi muitas pessoas falando assim: "Ah, quem perdoa é Deus". Gente, Deus não perdoa, Deus não se magoa com nada. Não é humano, não tem milindre como nós. Quem perdoa é Jesus. Deixa que ele perdoa. Peraí que a Lívia vai passar ali. Passou. Ela estava pedindo permissão, pedágio. Estava pagando pedágio. Então, o que nós imaginamos? Quem são os caroços da sua vida? Se esforça um pouquinho. Ah, não dá, Estela. Nossa, mas acabou com o meu casamento. Mas falou mal de mim. Eu perdi o emprego por causa do fulano. Eu sei o quanto é difícil. Só não mantém esse ódio dentro de você. Ou senão, você vai lá no capítulo 28 aqui do evangelho que a gente está estudando. Prece para corrigir um defeito. Sabe qual que é o teu defeito nesse momento? É essa mágoa que você carrega no peito. E aí você vai orar num movimento diferente. Você não vai orar, Deus me ajuda aqui. Deus, faz o fulano ali ser mandado embora do emprego. Não, você pede para corrigir isso aí dentro de você. Pede para você se livrar disso que está dentro de você, que faz mal. Olha que bacana. Quer vir falar oi, Lívia, pessoal? Vem falar um oizinho aqui, ó. Oi, pessoal. Fala, oi, pessoal, fala aí. Oi. O que você deseja para todos? Fala alguma coisa aí. Uma coisa boa. Fala o que você aprende por aí. Não quer? Então tá, passou a vez. Passou? Passou. Então vamos lá. Em relação a essa história de que é melhor agir do que orar, isso é uma grande verdade, né? Senão seria muito fácil, né? Bastaria orar e resolveriam todos os problemas. Nós vamos ter que reparar. Só a oração, ela programa a gente para reparar, mas se não houver o reparo, a oração é totalmente inválida. Certo? 16º. Chamo de homem vicioso ao amante vulgar, que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos
a exercer a nossa inteligência. Encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. O amor, que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade, é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito que preside ao amor universal. Esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como crime. Não é isso? Enfim, quer que eu comente essa? Pode comentar. Quando nós amamos os corpos, nós ficamos suscetíveis a encontrá-los. Opa! O meu Google aqui está enlouquecendo aqui. Quando amamos corpos, nós ficamos distantes daquilo que vai realmente nos apegar na vida maior. Vocês percebam que aqui as filosofias estão nos preparando para o que vem depois. Porque tudo que é imediatista e material, a gente já vê, nós já estamos acostumados já. Mas estamos sendo preparados aqui por uma filosofia que nos prepara para a eternidade, para as próximas encarnações. Então, amar corpos é aquela história, sabe quando o indivíduo casa com alguém porque ele tem uma grande satisfação pela beleza física da pessoa, por usufruir da sua luxúria, né, da sua sexualidade, isso uma hora acaba. Isso faz a pessoa se ver completamente frustrada. Quando o parceiro começa a envelhecer, a pele já não é mais tão viçosa, as rugas começam a aparecer, não sobra mais nada. A pessoa se vê totalmente despida e distante de qualquer amor. Quer dizer, não dá mais para dizer que eu amo, porque agora aquele corpo que eu gostava não existe mais, né? E aqui então vem esse alerta. Vicioso ao amante vulgar, nós precisamos amar as pessoas e não as coisas, não os corpos. 17º item. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito de parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade, para se livrar do mal e fazer o bem. Isso daqui não é um equívoco que cometeu Platão e Sócrates. Na verdade, faltou um pouquinho mais de esclarecimento, que aí a doutrina espírita vem e traz. Que hoje nós conseguimos, por meio da tecnologia, compreender que existem aí crianças tocando piano, né? Aqueles talentos natos. Então, a doutrina consegue explicar que isso daí não foi Deus que falou assim, unite é você vai ser astro. Não, isso daí é aquisição. É muita aquisição. Eu vejo hoje, por exemplo, meu sogro, quem que não viu uma palestra, hein? Gente, vocês tinha que ver ao vivo, o senhor Ademir Vesque cantar, eu sou muito fã. E é interessante que o senhor Ademir, ele quando a gente via esse talento dele, ele cantava, o Sandra que participou disso, eu não, né? Eu cheguei mais tarde. Ele cantava em casamentos, né, mano? Era bonito, hein? E depois aí ele canta na igreja. E quando a gente fez o convite para ele de cantar para o pessoal ali no Aeluz, ele cantou para os assistidos, né? Que a gente faz a cesta básica de sábado. O senhor Ademir nunca se questionou para quem é, o que eu vou fazer lá no centro espírita. Então, isso fortalece que um dia, pode ser, né? Pode ser que ele nem queira isso, é dada a oportunidade dele vir com uma voz, talvez da mesma maneira ou melhor do que ele tem, porque ele foi aprimorando como? Entregando com amor sua voz.
Eu vivo brincando nas palestras que a gente paga cachê pro seu Ademir, mas na verdade não tem cachê nenhum, vai. É lógico que algumas pessoas pensam que a gente ganha dinheiro para fazer palestra. Não existe, gente. Palestra com certeza. O Centro Espírita, ele luta para pagar a conta de energia, todos os centros. Talvez o palestrante aceite um custeio do combustível, quando aí, né, um lugar distante, nada, fica aí 80, 100 reais para ir na palestra, e aí o dirigente da casa oferece, às vezes, o combustível. É só. Então, nós brincamos que o senhor Ademir ganha esse cachê, mas é lógico que é gratuito. E pode ser que ele ficaria na casa dele com esse talento, fala, não vou no centro espírita não, né? Vou lá cantar 3 músicas só, a parafernália toda de levar, e ele vai. Isso daí, ele está ganhando a oportunidade depois, quem sabe, escolher de vir uma pessoa mais famosa e ganhar dinheiro com sua fama. E aí, quando ele estiver aqui reencarnado, quantos cantores você não conhece que eles seguem modinha? Ah, modinha agora, Alciander, é funk, é rebolar. Então, para eu ganhar dinheiro e ter mais público, eu vou ter que entrar nessa linha. Olha essa escolha, você ganha um poder que você mesmo conquistou em outras vidas de vir astro, de vir talentoso com a sua voz. Aí quando você está aqui reencarnado, eita, nossa, você está aqui reencarnado, você escolhe pegar uma tendência que não ajuda em nada a humanidade, só por dinheiro. Então pode ser que seu Ademir, na outra encarnação, ele ganhe o direito. Fala, e aí, o senhor quer viver da música? Porque o senhor não ganhou nada na outra vida. Você cantou para tanta gente, ele já foi cantar para pessoas doentes, coisas que ninguém filma. O senhor Ademir vai cantar, fulano chama aniversário. Falou, mas o senhor Ademir, o senhor não leva o violãozinho para cantar uma música ali pra gente? Falou, opa, no aniversário levo. Então ele está aí adquirindo o que vai mais na frente, alguém pode dizer para ele, nossa, que sorte, hein, sorte. Pois é. Que sorte que o senhor tem. Na outra encarnação eu tô falando disso, hein? Que sorte que o senhor tem, hein, de vir com essa voz. E aí, nessa encarnação, o seu Ademir aprendeu a tocar violão sozinho, por exemplo. Pode vir alguém e falar assim, nossa, que sorte, seu Ademir, o senhor tem facilidade em tocar violão. Nenhuma facilidade é fácil. Não é fácil. Porque em outra encarnação pode ser que ele já tinha contato com instrumentos. Nós vemos no nosso lar a família de Lísias inteirinha musicista. Hoje a gente percebe que existem famílias assim, não existem? Ah, a criança toca, o outro canta, o outro não sei o quê. Então, porque eles estudaram lá no mundo espiritual 4, 5, 10 anos para o que eles vão exercer aqui. Então não existe, gente, pozinho de pim-pim-pim. Essa pessoa que você está vendo que tem talento, nossa, fulano é sortudo, hein? Venho com esse dom. Não, não é sortudo. É esforço. Tudo é pelo esforço. Não, que Deus é esse? Que ele escolhe um e não escolhe o outro. Pois é, virtude, graça e dom são coisas que se conquista, não se ganha. Exatamente. 18º item. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos os nossos defeitos do que os defeitos dos outros. O Evangelho diz, vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu? Capítulo 10 de Mateus, item 7, versículos de 3 e 5 e 9 e 10 do capítulo 10. Pois é, meus amigos, essa é uma grande dificuldade que nós temos, de nos censurarmos mais. Nós temos grande facilidade em censurar os outros, devido à nossa ainda incompetência em nos enxergarmos. Essa é uma característica muito presente em grande parte da humanidade. São poucos aqueles que já conseguiram perceber que precisamos fazer o contrário. Reparar menos no que o outro faz e reparar mais no que nós fazemos. Essa é a nossa luta, essa é a nossa busca. Então já previu isso Sócrates. Você vê uma grande facilidade de ter olhos de radar para enxergar milímetros. Ou seja, enxerga uma poeirinha no olho do irmão, está lá 1 quilômetro de distância, e você está aqui com uma verdadeira trave, um verdadeiro tronco de árvore no teu olho, e você não enxerga. É teu, né? Então eu faço de conta que eu não estou vendo. É um negócio meu, me constrange, então eu diminuo quando sou eu que faço. 19º item, finalizando aqui, penúltimo. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma. E por quê?
Se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Ele abre, assim, novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe o meio de combatê-las. Quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. Gente, não dá vontade de chamar Sócrates, Platão e falar assim: vem cá, vou dar uma notícia boa para você. Quando eu estiver em 2025, você vai entrar no consultório médico e ele vai te perguntar como você anda moralmente. E aí você vai responder para o médico assim: sabe, doutor, eu tenho esse problema aí. Eu sou uma pessoa que eu passo muito estresse, as pessoas fazem eu passar muito nervoso. E aí o médico, que já não estuda só o que você come, vai dizer assim, então, mas na verdade ninguém pode te causar isso, quem causa é você. Nossa, eu sou muito irritado, Sandra, as pessoas me irritam. Não, peraí. Você não tem controle sobre a sua paciência, sobre a sua tolerância. Então, vai chegar um momento, Sócrates e Platão, que precisa ver que legal que tá lá. O pessoal não está falando só dos alimentos, ele está falando do que você coloca de sentimento para dentro de si. Aí eles falam assim: nossa, eu sabia que vocês iam chegar nesse momento, mas não sabia que ia chegar tão tarde assim. Hoje, não tem como você conversar com um gastro, com um oncologista, com uma pessoa que trabalha, por exemplo, com insônia, um neurologista, sem conversar de como anda o seu sentimento. Não tem como dissociar isso. Antes você chegava no consultório médico, eles só te perguntavam qual é a sua alimentação. Hoje eles perguntam como é o seu dia. E aí quando você responde, eles não te encaminham só para uma boa alimentação e não dão um diagnóstico para você ir embora só com uma medicação. Eles encaminham você para uma terapia, encaminham você para um psicólogo. E às vezes até perguntam para você: você tem religião? Você já foi em algum médico assim? Você tem religião? Porque a religião ajuda no processo com toda certeza. Não tem como uma família que só está buscando dinheiro, não vai uma vez numa igreja em algum lugar falar que são calmos. Não são. Não são, não tem jeito. Fala, não, a gente aqui, ó, a gente não busca religião, não, mas não, estamos calmos, a gente lida bem. Pode ter certeza, tem ali um adolescente enroscado. Ah, tem. Ou ele é muito nervoso, ou ele é muito retraído. Por quê? Porque não tem nada de alma. Não estamos falando nada de alma, só cuida da alimentação do moleque, da menina. Toca colocar no inglês, porque é a língua do futuro. Toca colocar na robótica, porque ó, o moleque precisa aprender robótica. E não está falando nada da alma. Então, hoje, os médicos já estão olhando as doenças além. Congressos e congressos falando sobre isso. Então, eu daria essa notícia para Sócrates e Platão. Falei, gente, isso aí que vocês estão falando, 2025 está resolvido. Aí eles vão rebater e falar assim: ixi, tarde, hein? Tarde, hein? Eu lembro muito do Dr. Décio Iandoli Júnior, nosso amigo, aqui da cidade hoje, morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é médico gastroenterologista. E quando chega uma paciente com problema estomacal lá para ele, uma úlcera, uma gastrite, às vezes até um câncer, ele pergunta para a pessoa assim: escuta, qual que é o nome dessa sua gastrite? Que nome que você dá? Tem CPF e RG essa gastrite. Tem alguém aí que você se irrita, que você está indignado. Ou seja, o sentimento está nutrindo o corpo e adoecendo o corpo. Não tem como você dissociar, ter um corpo saudável e uma mente perturbada. Não tem como. Para você ter um corpo saudável, você precisa ter uma mente saudável. Não tem jeito de mudar, não tem como você se desvincular disso. Sabe, não tem como você... Até num carro dá para fazer isso. Você pode ter um carro limpinho por fora e sujo por dentro. Você não limpa nunca o carro por dentro. Tá cheio de roupa, resto de comida. O carro tá emporcalhado por dentro, mas por fora você limpa ele, encera, deixa ele limpinho. Dá para fazer isso num carro. No corpo nosso não dá. Penúltimo item, o 20º. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem.
Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da Terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá solução, que é desenvolvida logo adiante nos capítulos 2, 3 e 5. Isso significa, meus amigos, que ainda estamos mais impregnados de malfeitorias no nosso dia a dia. Quando a gente inverter esse quadro, ou seja, quando a gente produzir mais bem do que mal, porque ainda não vai demorar um tempo para a gente produzir somente o bem, nós vamos dar uma grande guinada na nossa vida. Imagine só quando a gente produzir em pensamento, logo de manhã você acordar, ao invés de pensar assim, mais um dia, em terça-feira braba, hein? Tem um monte de coisa para fazer hoje, conta para pagar. Não, mas eu tô falando igual o Mazzaropi falava agora, hein? Quer dizer, é o indivíduo reclamão, né? Aquele que fica, mas tá sol, hein? Mas tá chuva, hein? Mas tá frio, mas tá calor. Nada tá bom. Você só produz coisa ruim no que você fala, no que você pensa. Precisamos desenvolver um método de mais inteligência, né? Que beleza. Eu já acordo de manhã, juro pra vocês isso que eu vou falar aqui. Eu acordo todo dia, eu penso assim, nossa, ganhei mais um dia. Poderia ter desencarnado nessa madrugada aqui com algum AVC, alguma parada cardíaca, sei lá, um infarto, qualquer coisa. Tô aqui mais um dia, que bênção. Meu coração bateu bonitinho a noite inteira. Tô aqui, ó. Ainda eu abro o olho assim, ó, falo assim, deixa eu ver se meus dois olhos estão enxergando iguais. Eu faço uns testes assim, sabe? Ó, mão esquerda e mão direita estão aqui, ó, ativas. Isso é uma benção. Nós temos que enxergar mais as belezas da vida. A gente só enxerga o problema que tem que resolver, a conta que tem que pagar, o carro que tem que ser arrumado, tá com o pneu meio ruim lá, você tem que trocar o pneu. Você só enxerga problema, então produz mais bem, seja mais justo. Tua vida tem muito mais coisa boa do que ruim. Mesmo se você estiver doente, com certeza você tem aí uma assistência familiar, uma assistência médica. Você tem alimento, você tem casa, você tem cama para dormir, você tem um chuveiro para te dar um banho quente. Então, quando a gente virar esse jogo, a vida nossa vai melhorar muito. E o último item é assim, gente. 21º. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que, frequentemente, nada sabem. Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer: tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não nos ocupemos mais deles, e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo, e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber a cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem mártires. É isso aí. Acredito que chega para nós hoje o que todo mundo fala de fake news, de falar sobre reconhecer os assuntos. Não vou nem entrar aqui nas questões do espiritismo, porque acredito que se você, só você, viver uma vida reta, pensando e sabendo da oportunidade da reencarnação, você vai ser exemplo para muita gente. Então não precisa sair discutindo. E aí, quando eles falam na questão de você responder sobre algum assunto que você não conhece, é melhor se calar. Ou quando alguém te pergunta algo, seja objetivo. Tenta ser objetivo na sua vida do que você sabe, para que aquele conhecimento então seja passado de maneira eficaz. O que nós enxergamos hoje são pessoas nadando em um mar de ignorância, colocando palavras, por exemplo, fascismo, socialismo,
coisas assim, xingando pessoas, e você nem entende o que significa, então mostra o tamanho da sua ignorância. Não estou falando de política, estou falando do movimento que as pessoas fazem em torno da política. Uma ignorância extrema de tudo que está acontecendo, de tudo, e sempre foi assim. E aí vem esses dois espíritos grandes que vieram antes de Jesus, já dizendo para nós, se você não sabe de algum assunto, é melhor você falar que você não sabe. Porque a ignorância vai ser propagada, você vai perpetuar a espécie de pessoas que não sabem, se você dizer coisas equivocadas. Então imagina, quem que está aqui nos ouvindo nesse momento? Imagina se eu e o Oceander, eu vou falar de verdade, se tivesse alguma leitura que ele fez aqui, que eu pensasse assim, nossa, o que eu vou falar sobre isso? Eu vou encher uma linguiça aqui. Gente, eu ia estar ferindo vocês. E aí, em consequência disso, ferindo a mim. Então, quando você não tem nada a dizer, ou você não sabe sobre aquele assunto, não perpetua a informação. O famoso fake news mas aí quando a gente fala fake news, parece que eu tô postando algo ou divulgando, é boca a boca mesmo. Se você vai falar alguma coisa, tenha certeza do que você vai falar. Porque pode ser que você está colocando uma informação muito séria na cabeça de alguém. E no próprio livro dos Espíritos, na introdução do livro, ele fala assim, duvide, questione. O mundo, ele só vai para frente quando você duvida e questiona. Tudo, tudo. Não pega uma verdade pronta de ninguém, não. Mas eu admiro tanto o Oceander. Aí ele falou que o fulano ali é para eu desconfiar do fulano. Busque a sua verdade dentro da essência do seu espírito. Porque no Evangelho diz que nós temos o germe do amor. Se tem amor, tem compaixão, tolerância, compreensão. E pode ser que a sua visão vai ser maior do que essa pessoa que trouxe a informação para você. Então não se espelhe só nas informações do outro. Busque a sua verdade. E daí quando você encontrou e você acha que aquilo é fato mesmo, aquilo não vai melhorar só a minha vida, vai melhorar a vida de todos, essa informação, todos ao meu redor, aí você fala, do contrário, abstenha-se dessa informação. Busque mais recursos para você tentar propagar uma mensagem. Isso vai ser aumentado. Quando você começa a buscar recurso para aumentar a informação, porque você quer ser um bem no mundo, Deus te ajuda a ser. Pois é, abençoado o homem que reconhece quando não sabe de algo e diz assim, olha, eu não sei te dizer isso. Não Feliz. sei, é muito, muito humilde, É muito grande quem tem a capacidade de dizer não sei. Sabe o que a gente faz? A gente, no modo geral da humanidade, tenta dar uma enrolada. Não sabe o que é? É que pode ser assim, pode ser assado. E aí a pessoa cria um monte de filosofias furadas, insensatas, mentirosas. Exato. Quer ver uma que surgiu recentemente aí? De um freio famoso da internet, que veio falar de uma maneira muito infeliz, mal do espiritismo. Falou que o espiritismo não é cristão e que o demônio opera silenciosamente. Quando perguntaram para ele assim, mas Frei, uma pessoa disse que foi no espiritismo e se curou. Falou, o demônio também cura, hein? Cuidado com o demônio aí. Portanto, meus amigos, olha a insensatez, a mentira, a incoerência de uma pessoa pública, seguida por milhões de pessoas, promover uma tremenda injustiça, uma tremenda inverdade dessa contra uma doutrina absolutamente cristã. Uma doutrina que só prega aquilo que Jesus orientou. Só prega o amor, a compaixão, uma doutrina, ao meu ver, absolutamente coerente com o cristianismo mais vívido, mais puro possível. Ser tratado como obra demoníaca, como obra de enganadores, de pessoas que se disfarçam de boas para depois te passar uma rasteira. Eu pergunto para você que está assistindo aí, você já tomou alguma rasteira da doutrina espírita? Você pode ter tomado alguma rasteira de espíritas, que não representam a doutrina espírita. Eu estou falando assim, você já leu alguma coisa da doutrina espírita e aquilo te fez mal? Então, vamos pensar nisso, antes de emitir as nossas opiniões. Aliás, fica até um conselho de amigo para vocês. Dentro até da questão política, como a Estela falou, observe os dois lados. Procure pesquisar, não seja cego, não seja fanatizado de um lado somente. Senão você fica o verdadeiro cego, guiado por cegos. Procure ver os dois lados. Procure ver mídias diferentes para você criar a sua verdade.
para você se desenvolver uma sensatez, sendo justo. Hoje em dia nós vivemos um mundo polarizado, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Observe o que uma filosofia diz, o que outra filosofia diz, e observe o que a filosofia diz e o que a filosofia faz, para você tomar suas decisões, tirar suas conclusões. Certo, meus irmãos? Um grande beijo para vocês, gratidão. Semana que vem, então, vamos mudar, vamos entrar no primeiro capítulo, hein? Ó, não vim destruir a lei. Quem será que disse isso? Será que foi o demônio que disse isso? Ou não? E eu já me vou, porque o horário hoje se estendeu, não é, Luciano? Pois é. Até semana que vem, gente. Valeu, um abração a todos, que Jesus nos abençoe. E aí, semana que vem, assunto novo. Então, semana que vem, vamos aqui, ó, não vim destruir a lei, dita por quem? Será que foi alguém, o demônio disfarçado, não, que disse isso? Não, foi o próprio Jesus. Então, dizer que a doutrina espírita não é uma doutrina cristã, meu Deus do céu. A mesma coisa dizer que o Palmeiras não é verde, que o Corinthians não é preto e branco. É a mesma coisa dizer isso. Não, o Corinthians é amarelo. O Palmeiras é azul. É a mesma coisa dizer um negócio desse. É um absurdo total. Mas, ó Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu só penso nisso. Vamos então ao nosso momento da oração? Você está com o seu copinho com água aí ou não? Aproveitar esse momento, fluidificar o seu líquido precioso, o líquido da vida. Já pensou? Essa água aqui já passou em milhões de seres, vegetais, minerais, animais, e está aqui de novo aqui, ó, para a gente voltar a reutilizá-la. Dá para magnetizar essa água aqui com componentes espirituais e transformar o nosso corpo em um ambiente mais saudável, sabia? Mentaliza tua aguinha aí, sua água, tá? Então vamos lá. Senhor Jesus, Divino Mestre, queremos te abraçar nesse momento com a alegria do reencontro do irmão menor com o irmão mais velho, o irmão mais experiente, amoroso. Te abraçando, Mestre, nós te dizemos assim, ó, bem juntinho do teu peito, do teu coração amoroso. Ô, meu irmão, que beleza estar aqui contigo de novo, poder te abraçar e sentir que você está comigo. Senhor Jesus, te agradecemos por toda a providência que o Senhor nos envia incessantemente, inclusive essa da capacidade de raciocinar, essa de discernir e ponderar e descobrir, como aqui nós estudamos hoje, que muitas vezes nós estamos equivocados, descobrir que nós estamos errados. Que bênção, Mestre, saber sobre a imortalidade do Espírito, saber dos reencontros que faremos no mundo espiritual, junto das pessoas que nós amamos e que nos amam também. Que bênção, Mestre, saber que nada que nós fazemos passa batido aos olhos do Senhor e de Deus, nosso Pai. Que bênção tantos ensinamentos assim, que fortalecem não somente a nossa fé, mas nos abrem um grande caminho, uma grande avenida, para que nós continuemos caminhando, firmes e fortes, encorajados, com bom ânimo, com alegria, com gratidão. Quero abençoar, Mestre, cada pessoa aqui presente, que nos assiste aqui ao vivo, que nos dá a honra da sua companhia. Que todos sintam-se nesse momento renovados, fortalecidos, com a sua saúde restabelecida. Aqueles que estiverem com qualquer tipo de enfermidade, sintam-se curados. Em teu nome, Mestre. Nós ordenamos que as células orgânicas dessas pessoas possam se reagrupar, possam se reorganizar, de tal forma que a saúde física, a chamada homeostase biológica, se restabeleça. Nós damos aqui um comando, como o Senhor mesmo disse, pedi e obtereis. Nós estamos pedindo e ordenando aqui que cada um de nós tenhamos saúde, vigor, alegria, compaixão, perdão. Nós saibamos colaborar mais, tirar as mãos dos nossos bolsos e estarmos com as mãos sempre aptas a auxiliar aquele que necessita de ajuda. Nós possamos, Mestre, seguir os teus exemplos, não somente com o nosso falatório, porque falar nós estamos falando bem já, viu, Mestre? Aqui nós estamos já bem calibrados na teoria. Nós precisamos começar a praticar, porque senão
Nada disso vai fazer parte da nossa essência. A teoria é necessária, é imprescindível, mas se a prática não vier junto com ela, o conhecimento e a sabedoria não se estabelece. Conhecer é bom, nos torna intelectuais. Praticar nos torna sábios. Senhor Jesus, abençoamos aqui o nosso planeta todo, em especial os líderes políticos do planeta, para que possam direcionar o nosso povo sempre para o bem, para o espírito de coletividade, o espírito de aceitar as diferenças uns dos outros, que nós combatamos, mestre, em nós o separatismo, que não permitamos que, por sermos diferentes uns dos outros, isso nos torna superiores aos demais, que nos enxerguemos como pessoas que, por mais que tenhamos cor de pele diferente uns dos outros, por mais que tenhamos questões sexuais diferentes uns dos outros, por mais que tenhamos aí riquezas diferentes uns dos outros, riquezas materiais, um dia todos nós vamos experimentar o outro lado. Aquilo que repudiamos hoje, que tratamos como inferior, está nos aguardando logo ali na frente, para a nossa experimentação. Portanto, possamos amar mais todos aqueles que são diferentes de nós. E se não pudermos amar, que pelo menos iniciemos com respeito, com tolerância. Senhor Jesus, encerro aqui essa prece, pedindo a tua bênção também àqueles que nos acompanham em outro momento e pedindo que o Senhor possa permitir que nós estejamos aqui novamente na próxima semana. Abençoo, abraço e agradeço muito aos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, pela nossa rede Amiga Espírita, que está aqui promovendo tanta difusão da nossa doutrina tão abençoada. Sejam todos abençoados aqueles que trabalham em favor da divulgação do bem, com respeito, com verdade, aqueles que sabem respeitar a fé alheia e que promovem a união entre todas as religiões, entre todos os religiosos. Sejam abençoados com a tua força aqueles que promovem a paz no mundo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma semana abençoada. Queremos continuar ao teu lado hoje e sempre, na tua bênção. Que assim seja.